Jamie! He knows my name. Quer aprender gramática? Vai lá, aprende. Só que você não vai usar ela pra falar inglês. Se engana muito quem pensa que é só estudar as regras que depois você vai lembrar delas na hora de falar. Isso não acontece. Sempre que você quer expressar alguma coisa em qualquer língua, o seu cérebro não busca por regras, ele busca por padrões. Ou seja, exemplos parecidos com o que você já viu, ouviu ou até falou antes. Por isso que eu sempre falo, não gaste o seu tempo em atividades que não beneficiam a habilidade que você quer adquirir. Se o seu objetivo é falar inglês, a gramática não vai resolver o seu problema. Em aulas como essa que você vai ver agora, você constrói os exemplos, ou seja, os padrões, as referências necessárias para o seu cérebro usar depois. E é por isso que tem tanta gente comentando que o inglês dela tá melhorando só de assistir as aulas aqui do canal. Na aula de hoje, nós vamos analisar uma cena clássica do filme Jingle All the Way, que muita gente viu quando era criança. Então, aperte os cintos que vai ser uma super aula divertida e produtiva, pois você já sabe que o seu inglês vai melhorar. Vamos então acompanhar a primeira parte da cena com o texto aqui do lado. Bora lá. Oh, thank you, sir. I don't think you know how much he means to me. Oh, I think I have an idea. Há algumas semanas atrás eu postei aqui no canal uma aula falando sobre as diferentes formas de se dizer obrigado em inglês. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui para você assistir essa super aula também. E naquela aula a gente falou de frases como essas daqui. Ela disse, thank you, sir, obrigado, senhor, acompanhado dessa frase aqui que é muito comum, após um agradecimento em inglês. Ela disse, I don't think you know how much he means to me. Eu não acho que você sabe, e o que tá oculto aqui, se eu falasse, eu não sei se você sabe, seria uma tradução bem válida também, e o se, oculto assim como o que. Então ela disse, eu não sei se você sabe how much. E é quanto, quanta, também pode ser o quanto. Eu não sei se você sabe o quanto ele, né, falando do filho dela, means to me. O quanto que ele significa para mim. Mean é o verbo significar. Também pode ser querer dizer, quando alguém fala a mim, quero dizer. E a gente ouve essa frase com muita frequência, com pequenas variações. Por exemplo, ao invés de falar ele, a gente pode falar isso. Se estiver falando de um objeto, pode falar ela, pode falar o nome de uma pessoa, tá? É uma frase muito comum. Esse tipo de coisa torna o inglês mais fácil pra gente aprender, porque é tanta frase pronta, é tanto pedaço de frase que é repetido e reutilizado, que ao longo do tempo você tem a sensação que é tudo já familiar, tudo você já ouviu falar alguma vez. E o Turbo Man, que é o pai do Jamie ali, falou, oh, I think I have an idea. Por que ele falou isso? Porque é o pai dele, né, fantasiado de Turbo Man. Thank you, sir. I don't think you know how much he means to me. Oh, I think I have an idea. Vamos então agora acompanhar a continuação desse diálogo. What's the matter, Jane? It's just, I wish Dad could have been here, you know, to see me flying all. Olha como que é a pronúncia da letra L no final das palavras em inglês. Não sei se você consegue perceber aqui, mas ele tá pronunciando o L puro, tipo all no final. Não é tipo all com U de uva, é um de L, all. Você precisa acostumar com isso em inglês, isso não é opcional. Porque além de muitas palavras mudarem o sentido, se você falar U ao invés do L, tem muita emenda que acontece com palavras seguintes que só são claras quando você consegue detectar o som da letra L. Então vai por mim, treina a sua audição enquanto você acompanha textos como esses assim, e vai notando, toda vez que tem a letra L no final, como que é pronunciado. Ao notar, ao detectar, você vai ficando bom em entender isso na fala, no meio de uma frase, e aos poucos você vai conseguindo até reproduzir isso, falar dessa forma também, tá? Então a mãe dele falou, what's the matter, Jane? What's the matter? Significa qual é o problema? É uma ótima expressão, muito frequente. What's the matter? É o mesmo que what's the problem? Qual é o problema? O que tem de errado? O que tá acontecendo, Jamie? E ele responde, it's just... É só que... E ele desiste dessa frase, ele começa uma frase nova logo em seguida. E é interessante que até ao gaguejar ou ao hesitar, você tem que copiar o falante nativo. Porque se você gagueja, hesita como eles vão reconhecer, afinal é algo comum para eles. Essa frase aqui é um ótimo exemplo disso. Para você falar... é só que, it's just, e aí você não precisa acabar a frase, você pode, inclusive, fazer como ele, desistir dessa frase e começar uma nova. E ele fala, I wish Dad could have been here. Então, I wish pode ser
eu desejo, e pode ser também eu queria muito. Ou seja, alguma coisa que não aconteceu, mas tipo, você gostaria que acontecesse. Ao traduzir para o português, até parece com aquelas expressões em inglês como I'd like to, I'd love to, mas em inglês quando você fala I wish, já soa como um quem dera, sabe? Uma coisa que, pô, eu sei que não vai acontecer mesmo, mas eu queria muito isso, tá? Então ele fala, eu queria muito que o papai, dad, pudesse estar aqui. Lembre-se que have been nada mais é que uma das conjugações do verbo to be. Ele tá aqui, ó, be, é o verbo ser ou estar. Então dá para traduzir como eu gostaria muito que ele estivesse, uma variação do estar aqui. E aí a gente tem o could, né? Eu gostaria muito que ele pudesse ter vindo, pudesse ter estado aqui. E perceba a hora que você ouvir o áudio novamente que ele emenda o could com have, fica could have. Muita gente fala até coulda, tipo could have been ou could have been here. Bem útil esse you know também, principalmente para quem fala bastante né. Igual eu falo muito né. E ao falar inglês, a gente acaba usando a nossa própria personalidade, né? Falando um novo idioma. E eu, por exemplo, consigo expressar muito bem esse né, esse sabe, com a expressão you know. E ele completa falando to see me fly and all. Então ele queria que o pai dele tivesse lá pra ver ele. To see me, pra ver eu, pra me ver voar. Que é o que aconteceu algumas cenas atrás no filme. E ele fala no final and all. Que é muito parecido com e tudo mais, e etc. Sendo um pedaço de frase de preenchimento, assim como you know. Porque às vezes você não sabe como terminar uma frase, ou não sabe o que mais falar, né? Então a gente acaba preenchendo essa lacuna no final da frase com sabe, com e tudo mais, e etc. What's the matter, Jade? It's just, I wish Dad could have been here, to see me fly and all. Você conseguiu perceber aqui o som do L no final, como eu tinha comentado? Me conta aqui embaixo, nos comentários. But he didn't come, and it's all my fault. He's mad at me. We had a fight on the phone, and I kinda yelled at him. Ok, aqui eu digitei errado, é we had a fight on the phone. Bora lá, então ele falou, but he didn't come. Mas ele não veio. O didn't já coloca toda a frase no passado, né? Então ele não veio. Come é vem. Só que com didn't fica veio. Então ele não veio. E it's all my fault. É tudo. It's all my fault. É tudo minha culpa. É tudo culpa minha. It's all my fault. Eu vou pedir pra você notar, a hora que você assistir novamente essa cena, como que ele pronunciou o didn't. A palavra não saiu bonitinha e declarada didn't dessa forma. Ela saiu mais he didn't come. Depois me conta como foi. Daí ele comenta, ele está mad, ele está bravo. Seria o mesmo que angry, tá? E sempre que você fala que alguém está mad, ou seja, está bravo com você, esse com você não vai ser with you, vai ser at you. No caso aqui, ele falou bravo comigo, então ficou mad at me. Are you mad at me? Você tá bravo comigo, beleza? Aí ele fala, we had a fight. Como eu disse, eu escrevi errado aqui, é had no passado. We had a. Daí ele falou emendado, ficou we had a fight. Nós tivemos uma briga. We had a fight on the phone. Já emenda tudo, né? Até o fight on the phone. No telefone. Para quem tem dificuldades com preposição, não pense nas regras, pense nos padrões. Então, falou que é no telefone, é on the phone. O fulano quer falar com você, ele tá aqui on the phone, no telefone. Ah, cadê o fulano? Ele tá ocupado? Sim, ele tá no telefone agora. Ele tá on the phone. And I kinda yelled at him. E eu meio que, kind of, ele falou kinda. Então é a mesma coisa. Kind of e kinda. Significa meio que, ou mais ou menos isso aí. É o que ele disse. Eu meio que, né? Eu mais ou menos, eu meio que gritei com ele. Yell é gritar, assim como scream é gritar. Só que quando é gritar com alguém, gritar tipo na cara da pessoa, a gente fala yell. E assim como mad, que a gente fala que a pessoa tá brava com, não se fala with, o yell também. Tipo, ele quis dizer, eu gritei com ele, não se fala yelled with him, se fala yelled at him. E a pronúncia dele aqui no finalzinho acabou ficando emendada também. Ele falou at him, que acontece com muita frequência, que é o sumiço aqui da letra H e automaticamente emendando com o at. Então ficou tipo yelled at him. But he didn't come, and it's all my fault. He's mad at me.
We had a fight on the phone, and I kinda yelled at him. Ah, e lembrando, se alguma coisa não fica clara nessa aula, ou se você tiver alguma dúvida de inglês, deixe aqui nos comentários do vídeo. Quem sabe eu possa até trazer a sua dúvida para uma outra aula e responder a dúvida de outros alunos também. E se você é membro aqui do canal, você tem prioridade na resposta dos comentários, beleza? Fica mais essa dica. Bora lá então, continuando. Jamie, your dad is not mad at you. He loves you more than anything in the whole wide world. You are his all-time favorite person. Agora, essa fala inteira é do Arnold, né, que é alemão, tem um sotaque estrangeiro, porém que fala inglês muito bem desde sempre. E ele fala Jamie, que é o apelido pra James. Olha que interessante. James geralmente tem o apelido de Jamie. Assim, por exemplo, como John. John é o nome e Johnny é o apelido do John. Então ele chama o James agora de um apelido carinhoso, né? Jamie. Como se fosse Jamezinho. Seu papai não está bravo com você. Your dad is not mad at you. Muita gente emenda esse at com you, fica mad at you, chiado, e muitas outras não. Muitas outras falam com uma pausa, tipo mad at you. Eu acho que foi o caso dele aqui. Ele continua, he loves you. Ele te ama. Em alguns sotaques, essa frase seria he loves you, com o som de j, emendando aqui. E essa é uma coisa que você tem que estar preparado. Você tem que estar acostumado com sotaques diferentes, tá? Você não vai ouvir pessoas de apenas uma região falando inglês. Ainda mais sendo um idioma global, né? Você vai ouvir pessoas de todo quanto é lugar falando inglês. Então você pode ouvir he loves you, he loves you. E se for um brasileiro falando, vai ser he loves you, não é mesmo? Então ele fala, ele te ama mais do que, more than, mais do que, mais que, anything. Mais que qualquer coisa, mais do que qualquer coisa, in the whole wide world. No mundo inteirinho. A palavra world significa mundo. Whole significa inteiro. Tem até o mesmo som que hole de buraco. E wide significa amplo, abrangente. Eu sei que faz zero sentido traduzir essa palavra nessa frase. Porém, em inglês, essas três palavras estão juntas com muita frequência quando a pessoa quer falar que no mundo inteirinho, sabe? Sendo bem exagerado. Se ele falasse in the whole world, já seria no mundo inteiro. In the whole wide world, além de ser mais enfático, é um modo de falar em inglês muito comum, beleza? E ele completa falando you're his all-time favorite person. Você vai perceber que you are, quando as pessoas emendam, ou ele soa como your, igual o seu, sua, seus e suas, que é uma outra palavra, que inclusive se escreve diferente, ou até se fala apenas you. Tem gente que omite completamente o are, porque ou é o jeito da pessoa falar mesmo, ou é por causa da velocidade. Às vezes a pessoa fala um R tão rápido que até parece que ele não tá ali. Parece que a pessoa tá falando apenas you. Então ele fala, você é a pessoa, person, favorita dele. E o dele tá he. Agora, o que é esse all time? All time é como se fosse de todos os tempos, sabe? De todas as outras. Então uma tradução mais precisa aqui seria, você é a pessoa mais favorita dele de todos os tempos. You're his all-time favorite person. Jamie, your dad is not mad at you. He loves you more than anything in the whole wide world. Continuando. How do you know all that? Well, who would know better than me? Dad? Howard? Right here. Howard? Então o Jamie pergunta, how do you know all that? How do you know? Como que você sabe? Olha que interessante, a gente viu exatamente essa frase numa live que a gente fez a leitura guiada da historinha infantil do Chicken Little. E lá naquela aula eu comentei, olha, essa frase é uma frase pronta que você pode encontrar em qualquer lugar. E cá estamos, com uma cena de filme que não tem nada a ver com aquela história, usando exatamente aquela mesma frase. Então o meu conselho para você é não subestime nenhum contato com o inglês. Qualquer coisa que você lê, assiste, ouve, enfim, consome em inglês, vai servir de referência, vai servir de padrão para você usar depois, ou para entender as pessoas, ou para você mesmo falar, tá? Então o Jamie perguntou, como que você sabe? How do you know? Como que você sabe all that? Tudo isso. E é literalmente tudo isso. All that. Lembrando aqui do som do L. Vai notando como as pessoas pronunciam isso. E o Turbo Man aqui fala, well, who would know better than me? Ele tira aqui o helmet dele, né? Então ele diz, bom, quem saberia? Então, know, o verbo saber, com would ficou saberia. Quem saberia
melhor, né? Who would know better? Saberia melhor sobre o quê? Sobre o que a gente viu na cena anterior, né? Que o pai dele não tava bravo com ele. E o Jamie perguntou como é que você sabe de tudo isso, né? Então, quem queria saber melhor do que eu? Than me. Perceba que eu, no final das frases, é me. E o Jamie fica surpreso, né? Fala, Dad? E a esposa dele fala, Howard? E ele responde, I'm right here. E note bem como é o sotaque dele. Não é um sotaque exclusivo dos alemães. É um sotaque de muita gente ao redor do mundo. Que ao falar palavras como here, eles falam here. Ao ouvir novamente a cena, presta bastante atenção nessa parte. Então, fica preparado, porque você vai ouvir here e você vai ouvir here. E pro seu cérebro tem que ser a mesma coisa. Igual em português, quando alguém fala porta, 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 não importa o sotaque, você tem que entender a mensagem, tá? Então já coloca no seu radar isso também. Ele diz, eu estou bem aqui, I'm right here. E é engraçado no final como que ela muda a reação dela, né? Vira uma exclamação, né? Howard? How do you know all that? Well, who would know better than me? Dad? Howard? Right here. Howard? E agora vem a resposta do Howard. Vamos ouvir. Oh, Liz, you two mean more to me than anything. I'm so sorry if I haven't shown that lately. I know I've been neglecting both of you, but no more. I love you. I love you both. Bom, eu preciso pedir desculpas aqui por alguns erros de digitação, né? O lately, faltou uma letra L. Neglecting aqui ficou sem a letra G no final, mas tranquilo. Ele responde então, Oh, Liz, you two mean more to me than anything. Aquele mesmo mean que a gente viu agora há pouco, que é significar. You two, vocês dois. You já significaria vocês. Já poderia estar no plural, you. Só que para dar certeza que tá falando dos dois, para dar certeza que é plural, ele diz you two. E isso é muito comum em inglês, porque you serve tanto para você quanto para vocês. Então, dependendo da situação, pode haver uma confusão, né? Então ele diz, vocês dois significam mais para mim do que qualquer coisa, né? Vocês significam tanto para mim, significam muito para mim, né? Mais do que qualquer outra coisa. E perceba que naquela outra cena que a gente viu mean, ele tava com uma letra S, né? Falando do Jamie. A mãe dele falou que ele means to me. Ou seja, tava falando dele. Sempre que você fala dele ou dela, né? O verbo tem um S no final. Aqui tá falando vocês. Vocês já não precisa do S. E ele continua. I'm so sorry if I haven't shown that lately. Lembrando que tem um L aqui que eu esqueci de digitar. Então ele diz, I'm so sorry. Me desculpa. Eu sinto muito, muito mesmo. Se eu, if I, já emendando, né? If I haven't shown. Se eu não tenho mostrado. Se eu não venho mostrando. Essa conjugação aqui do Present Perfect expressa isso muito bem. E se você tem dificuldades com essa conjugação, com esse tempo verbal, tem uma aula aqui no canal completa falando só disso, beleza? Então ele se desculpa, né? Sinto muito se eu não tenho mostrado isso, né? That. Isso o quê? Que ele falou antes, né? Vocês significam muito pra mim ultimamente, lately. Lembrando que teria uma letra L aqui. I know I've been neglecting both of you. Eu sei que. I know o que tá oculto aqui. Eu estou. I've been. É só um jeito diferente de falar eu estou, né? I am é o estou de eu estou agora. I've been é o estou de eu tô fazendo isso já há um tempo, né? Tipo, eu venho fazendo isso. Então ele diz, eu sei que eu estou negligenciando vocês dois. Eu sei que eu venho negligenciando. Então, a forma de traduzir pode variar, mas a mensagem é a mesma, o tempo verbal é o mesmo, tá? E perceba que ele falou both of you, que é apenas mais uma forma de falar you two. Vocês dois. Both of you, you two. Mesma coisa. E ele completa falando but no more. Mas não mais, né? Tipo, não mais isso. Não vou fazer mais isso que eu falei agora. Não vou mais fazer isso que eu venho fazendo. E perceba novamente como que essa palavra aqui é falada com o sotaque dele, né? Ele fala more, ao invés de more. Ele termina falando I love you. I love you both. Eu amo vocês dois, né? Both significa ambos, literalmente os dois. Oh, Liz, you two mean more to me than anything. I'm so sorry if I haven't shown that lately. I know I've been neglecting both of you, but no more. I love you. I love you both. Daí a cena corta pro amigo do Jamie, que você viu lá no comecinho, quando chega o pai dele conversando com ele. Vamos ouvir. Johnny, what's going on here? Look, Jamie's dad is Turbo Man. Let's get out of here. Daddy, smell like barf. Então o Johnny tá ali e chega o pai dele e fala, Johnny,
What's going on here? O que tá rolando? O que tá pegando? O que tá acontecendo? Uma frase super útil. E perceba, ao ouvir a cena novamente, como é pronunciada essa palavrinha aqui de 2 letras. Ao invés de on, como a gente espera, é mais on. Mais aberto, parece uma letra A. Então ele pergunta, Johnny, o que tá pegando aqui? O que tá rolando? E o Johnny responde, look, olha, Jamie's dad, o pai do Jamie, é o Turbo Man, que é o super-herói. E a reação dele é muito engraçada, porque ele fala, let's get out of here, que é mais uma frase pronta, inclusive. Vamos sair daqui, vamos dar o fora, vamos cair fora. Let's get out of here. Note que get out of acaba ficando get outa, ou até get outa, sendo a frase completa, let's get out of here. E por que essa reação dele é engraçada? Porque esse cara aqui é meio que o rival do Howard, né? Inclusive ele fica indo lá na casa dele enquanto ele tá viajando, fica lá com a mulher dele e tudo mais. Quem tá assistindo o filme fica com a maior raiva dele. E ele puxa o Johnny, né? Tipo, vamos cair fora daqui. Enquanto ele tá indo, o Johnny fala, Dad, you smell like barf. Papai, você está com cheiro de, né? Você cheira a vômito. You smell like barf. Barf é uma das formas de falar vômito em inglês. Johnny, what's going on here? Look, Jamie's dad is Turbo Man. Let's get out of here. Dad, you smell like barf. Agora, enquanto o Howard está falando ali com a esposa dele, com o filho, chega um policial atrás que vai falar algumas coisas pra ele. Vamos ouvir. Young man, I think I have something that belongs to you. Thanks. You're welcome. And as for you, Turbo Man, we could use a man like you on the force. Young man, que literalmente seria jovem homem, é como a gente fala rapaz. Então é como se ele tivesse chegado no Jamie e falado, jovem rapaz, o rapazinho, I think, eu acho que. Então, de novo, o que é oculto. Eu acho que eu tenho algo, I think I have something that, olha só, aparece de vez em quando, né, o que. Então, não apareceu aqui, mas já apareceu ali. Então, eu acho que eu tenho algo que pertence a você. Belongs to you. E pertencer a é sempre belong to. Sempre junte as expressões com outras palavras, tá? Tipo, não fica isolando as preposições, porque elas são muito dependentes do contexto, tá? E o Turbo Man aqui, né, o Howard fala thanks. E o Jamie agradece, né? Fala thanks. O policial responde you're welcome, que literalmente seria você é bem-vindo, mas é equivalente ao de nada, né? Respondendo ao obrigado. Daí ele vira pro Howard, que é o Turbo Man aqui, e fala, e pra você, em inglês se fala muito assim, as for, quando você vai mudar de assunto. É muito parecido com e quanto a. Então você tá falando de um outro assunto. Aí você quer mudar, você fala, e quanto aquele outro assunto, para falar isso, and as for, então ele diz, e quanto a você, Turbo Man, we could use a man like you on the force. Se você traduzir literalmente, fica até um pouco estranho. Dizer, nós poderíamos usar um homem como você é estranho. Só que em inglês se usa muito use, principalmente com could, para expressar um desejo e para dizer que você estaria lisonjeado, estaria honrado em receber aquilo ou daquilo acontecer. E é justamente o que ele quis expressar aqui, né? Ele quis dizer basicamente que seria uma honra ter um homem como ele, on the force, na corporação, né? Falando da polícia, no caso. Existem outras formas que você pode traduzir esse could use, só que é sempre necessário você adaptar ao contexto. Por exemplo, se alguém fala numa música I could use a hug right now, a pessoa tá falando, bem que você podia me dar um abraço agora. Ou até, quem me dera você me dar um abraço agora. É esse o tom do could use. Young man, I think I have something that belongs to you. Thanks. You're welcome. And as for you, Turbo Man, we could use a man like you on the force. Aí ele vira e olha pra cara do policial e é uma surpresa, né? Porque eles já tinham se encontrado antes. Inclusive, aconteceram várias encrencas lá por causa disso. Vamos ouvir. Thanks. I'll keep that in mind. Oh, I'm sorry about the bike and the coffee and the bus and the bomb. Então ele falou obrigado, né? Thanks. I'll keep that in mind. Uma frase pronta também. I'll keep that in mind é literalmente eu vou manter isso em mente. Tipo, eu não vou me esquecer. Deixa comigo que eu vou me lembrar disso. E ele hesita aqui, né? I'm sorry about the bike. Me desculpa pela bicicleta. Então, houve um incidente, né? Teve algum problema antes. Ele tá se desculpando por isso. Me desculpa pela bicicleta e pelo café e pelo ônibus e
pela bomba também. Teve uma bomba envolvida. E você vai notar pelo sotaque do Arnold, que é alemão, ao pronunciar algumas sílabas. A gente, por exemplo, fala muito parecido com eles. Fala coffee com O. Mas você pode perceber, por exemplo, que americanos falam um O mais aberto. Fica tipo coffee, quase que uma letra A, né? Tipo coffee, bem aberto, parece até uma letra A. Thanks. I'll keep that in mind. Oh, I'm sorry about the bike and the coffee and the bus and the bomb. Continuando. I had it right here in my hands. What am I gonna tell my son on Christmas morning? How am I gonna look him in the eye? How? Então nessa parte tá passando no fundo aquele cara que é supostamente o vilão, né? O cara que também tava buscando comprar um boneco do Turbo Man e vestiu a roupa do vilão, né? E tentou pegar o boneco e tudo mais. Ele fala, I had it. E se você traduzir essa frase, fica, eu tinha ele. Então não faz muito sentido traduzir literalmente, né? Para entender esse tipo de frase, a gente tem que entender um certo conceito em inglês. Em inglês, quando você tem alguma coisa com você, você fala que tem aquilo. Por exemplo, imagina que eu deixo a minha chave com você. Aí eu vou perguntar, cara, você está com a minha chave? Em inglês, ao invés de perguntar você está, eu vou perguntar, cara, você tem minha chave? Do you have my keys? Aí a pessoa responde, não, eu não estou com a sua chave. Em inglês fica, não, eu não tenho suas chaves. I don't have your keys. Esse é o jeito de pensar com o verbo have em inglês. Quando ele fala I had it, é como se ele dissesse estava comigo, né? Tipo, eu já tinha pego o boneco, né? Tipo, já tava comigo, right here, bem aqui, in my hands, bem aqui nas minhas mãos. Tava comigo já, e eu perdi. E ele faz a seguinte pergunta, what am I gonna tell my son? What am I gonna? Olha só como que emenda, né? What am I gonna? O que que eu vou? What am I gonna? O que eu vou dizer? O que que eu vou contar pro meu filho? What am I gonna tell my son na manhã de Natal? On Christmas morning. Pro pessoal que tá apanhando para preposições, fica ligado nos exemplos. On Christmas morning. E ele faz mais uma pergunta. How am I gonna look him in the eye? Como que eu vou? Aqui tá o que eu vou, né? Aqui tá como que eu vou olhar ele nos olhos. How am I gonna look him in the eye? Como? Né? Porque ele queria dar o boneco do Turbo Man pro filho dele também. E nesse momento ele tava sendo preso, né? Enquanto ele tá falando essas frases. I had it right here in my hands. What am I gonna tell my son on Christmas morning? How am I gonna look him in the eye? How? Daí acontece uma coisa que ninguém tá imaginando que pode acontecer. Vamos ver. Wait, Did you see I had it, man? I was so close. Merry Christmas. Wow. Hey, thank you. Ok, então o Jamie fala, wait, espera. Enquanto isso, o cara aqui, que é o vilão, esqueci até o nome dele, ele fala, did you see? Cara, você viu? I was so close. Ele falou várias frases misturadas aqui, né? Não foi apenas uma frase, foram várias, tudo picadas. Ele começou a frase, desistiu, começou outra. Mas basicamente ele falou, cara, você viu? Eu tava tão perto, I was so close, né? Tipo, quase foi meu. E o Jamie de novo, wait. E aí quando o cara espera, ele dá o boneco pra ele, né? Ele dá o Turbo Man e fala, Merry Christmas. Feliz Natal, Merry Christmas. Merry é um jeito super formal de falar feliz e acabou pegando o termo Merry Christmas, né? Até hoje não se fala Happy Christmas, se fala Merry Christmas. Ele reage, wow! E assim que a gente escreve, né? Wow! Hey, thank you! Obrigado! 2 vezes. Wait, Did you see I had it, man? I was so close. Merry Christmas. Wow. Hey, thank you. Vamos então agora ver a reação dele. O que ele vai falar em seguida? You know, this is gonna make my son really happy. I'm sorry about that little tension we had on the roof up there. Hey, it's cool. You know, sabe? Aquele mesmo you know que o Jamie falou alguns minutos atrás. Ele falou, this is gonna make my son really happy. Só que ele fala bem rápido, né? Ficou tipo, this is gonna make my son really happy. Então vai se acostumando. Nem todo mundo fala bonitinho. Nem todo mundo fala todas as sílabas. Então ele disse que isso this is going to make, isso vai fazer o meu filho muito feliz. Bom, em inglês se usa muito make no sentido de deixar ou tornar alguém feliz, tornar alguém naquele adjetivo que você está usando. Se quiser falar, por exemplo, que isso me deixa feliz, não é o verbo deixar, é o make. Então, this makes me happy. Então, isso vai deixar o meu filho muito feliz. Really happy. Ah, mas não poderia ser very happy? Mesma coisa. Really happy,
very happy. E ele se desculpa aqui falando, I'm sorry about that, E aí ele tem uma certa hesitação aqui, né? Tem E é outra coisa importante de notar no falante nativo, porque eles também gaguejam. Então a gente tira aquela ilusão de que pra falar inglês tem que falar que nem um robô, nunca pode esquecer palavras, nunca pode gaguejar. Não, cara, é normal. A comunicação humana é falha. Tá ok esquecer uma palavra, tudo bem se isso acontecer. Então ele fala desculpa sobre a pequena tensão, a tensãozinha que nós tivemos no telhado lá em cima. Up there. On the roof, up there. De novo, olha a preposição. On the roof. Junta as 3 palavras. Olha isso como uma peça só, tá? Não fica com on. Ah, tá. On é superfície. Não. On the roof. Olha a peça toda. Up there. Lá em cima. Então, aconteceu uma certa tensão, né? Teve uma briga há algumas cenas atrás lá no telhado. E o Jamie responde, hey, it's cool. Tipo, hey, tudo bem. Tipo, cara, não preocupa com isso não. Esse mesmo hey foi o que ele mesmo falou na outra cena, quando ele falou, hey, thank you. Lembra? You know, this is gonna make my son really happy. I'm sorry about that little tension we had on the roof up there. Hey, it's cool. Agora vamos entender, né? Por que o Jamie resolveu dar aquele boneco pro cara? Porque, pô, ele queria isso o tempo todo e logo no final ele vai desistir? Vamos entender. But Jamie, I thought you wanted this doll more than anything. What do I need the doll for? I got the real Turbo Man at home. That's my husband. Então o Howard fala, but Jamie, mas Jamie, I thought you wanted this doll more than anything. Eu achava que você... Então, I think, que a gente viu várias vezes, aqui tá no passado, I thought. Assim como I think, eu acho que, I thought, eu achei que, eu achava que, eu pensava que, pensei que, você queria, I thought you wanted this doll, you wanted, só meter a letra T, né? Eu achava que você queria esse boneco, this doll, mais do que qualquer coisa, more than anything. A mesma expressão que ele mesmo usou quando ele falou, né? Eu te amo mais que tudo. Não me lembro qual foi a frase exatamente, mas ele falou more than anything para uma outra situação. Então você vê como que é reaplicável esses pedaços prontos de frase. E o Jamie responde, what do I need the doll for? Pra quê? Olha onde que foi parar o para na frase. Lá no final. Então, para que seria em português, né? Em português seria for what? Para que eu preciso do boneco? Eu preciso do boneco pra quê? Pra que eu preciso disso? E ele mesmo responde, eu tenho o Turbo Man de verdade, né? O Turbo Man real em casa, né? Porque o pai dele tá com a fantasia do Turbo Man, né? E na cabeça dele, ele é o Turbo Man. Mas Gabriel não era pra ser I have the real Turbo Man at home? Pra expressar eu tenho? Sim. E lembre-se, I have é o mesmo que I have got, que pode também ser o mesmo de I've got e I got, omitindo completamente o have, tá? E a galera, né, o crowd, como tá escrito aqui na legenda, começa a gritar no fundo, Turbo Man, Turbo Man. E no finalzinho tem uma reação engraçada da esposa dele, né? Tipo, that's my husband. Esse é o meu marido. Ou seja, ela tá bem orgulhosa agora. But Jamie, I thought you wanted this doll more than anything. What do I need the doll for? I got the real Turbo Man at home. That's my husband. Beleza, eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa ou outra nessa aula. Então, se você quiser expressar gratidão, deixa um like no vídeo e também um comentário. Me conta o que você achou. Enfim, marque a sua presença aqui embaixo. E se você quiser aprender mais comigo, tem todos os links aqui na descrição do meu treinamento e de aulas particulares. Muito obrigado por chegar até aqui e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.